Olá, amigos e amigas que nos acompanham nessa quarta semana da água. E chegamos à nossa última entrevista desse evento, porque vamos falar de um instrumento de segurança hídrica muito poderoso, é o PSA, Plano de Segurança da Água. E a gente convidou a Daiane Porto para falar sobre esse assunto. A Daiane, ela é engenheira química e hoje uma das expoentes brasileiras no tema. E coordena um importante grupo de trabalho sobre o PSA, o qual a gente vai falar aqui hoje. Daiane, é uma grande alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É, Bom dia, né? Eu que me sinto honrada pelo convite, né? Eu posso dizer que eu falo assim, especialista em PSA, não sou, eu estou aprendendo. Eu sou sim, eu abraço a causa. Eu falo que a minha referência em PSA é a Ângela de Bernardo, né? Eu fiz uma aula com ela e daí, enfim, eu entendi a importância disso. Então, desde então, eu venho tentando aprender e divulgar essa causa, porque eu acho que ela é necessária para todo mundo, é uma questão de saúde, tudo, tá tudo linkado, né? Mas é um Perfeito. prazer. Legal. Então vamos conversar bastante sobre esse assunto. E, Daiane, o Plano de Segurança da Água prevê, né, a formação de equipes multidisciplinares, né, composta por especialistas em bacias hidrográficas, recursos hídricos, meio ambiente, saúde pública, gestores, engenheiros, operadores, até consumidores, né? Daiane, cabe a quem a iniciativa de montar esses grupos? Então, Rodão, a iniciativa de quando vai se fazer o PSA, normalmente é a concessionária, né, que ainda não é uma obrigatoriedade no país. Então, pode ser, a vigilância pode atuar falando, você dá uma taxativa, mas isso daí vem as privadas, as concessionárias, as fornecedoras, né, que resolve fazer isso, que entende a importância disso, porque, de certa forma, isso daí reduz custo, reduz problema e tal, e tal. Então, a iniciativa é dela, mas não dá para ser sozinha, tem que ser em conjunto. Você foi citando, vou da concessionária, eu faço cooperação, vou indo, eu preciso da saúde te dando suporte, então aí dá para ver que é o que precisa, mas que muitas vezes ainda falta. Se você para pensar assim, é complicado, né? Então, tem que ser de um dos lados, né, de quem está fornecendo, mas não dá para ser sozinho. Então acaba não tendo, assim, normalmente não existe uma definição de quem monta esse grupo, de quem organiza esse grupo, né? Então depende aí da estrutura do município, algo nesse sentido, então. Na verdade, tem assim, quem é responsável, né? Quem é o fornecedor da água, né? Da água potável, que vai responder. Só que, na verdade, como ele é um grupo bem. Ele é bem misto, quer ver? Eu tenho até aqui, ó. Ele é um grupo formado desde. A gente tem coordenador, a gente tem coordenador, a gente tem auditor, a gente tem, começa no manancial, então você tem que conversar, né? Porque o manancial, muitas vezes, ele não é municipal, ele é estadual, e aí você tem o operador, você tem a vigilância. Então, na verdade, começa assim a iniciativa de quem é responsável, mas ele sozinho não consegue, porque não depende só dele. E o conhecimento também, né? Ele é multidisciplinar. Então, se eu vou fazer, mas se ele não tiver o apoio, sei lá, os lugares têm comitê de bacia, tudo isso, porque assim, o PSL vai do manancial até a distribuição, a rede distribuidora. Então, vai passar por tudo. Então, sim, começa quem é responsável pelo abastecimento de água, mas não dá para ser sozinho. E muitas vezes começa por ele porque ele levou uma puxada de orelha do histórico de água contaminada. Então, ele precisou de algo, de alguma autarquia, algum fiscal. Então, está tudo ligado, eu falo. Entendi, entendi. Bom, um dos três pilares do PSA, né, são as barreiras, são as múltiplas barreiras, né? Bom, explica para a gente, Daiane, o que é isso? Qual que é a importância disso para a segurança da água? Sim, é um dos pilares fundamentais. A gente fala que é múltiplas barreiras. O que acontece?
A gente só vê a água quando ela está na nossa torneira. Mas da onde vem a água? A água vem ou é subterrânea ou vem dos mananciais. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, o pessoal de gado lá. Começar a abrir, começar a contaminar dos gados, que tem muitos mananciais que têm essa contaminação do lado tal. Começa ali, você tem sérios problemas com orgânico, fezes, tudo isso. E é um manancial que depois você vai tratar. Você tem que fazer uma barreira física, por exemplo, cercar ali. Vou evitar um problema. E tem que estar sempre o quê? Olhando se está ok. Aí, o que quer dizer? Quer dizer que até chegar na gente, você tem várias etapas que você pode contaminar. Então, múltiplas barreiras é você pensar, prever risco e os perigos e agir antes. É claro que você não pode garantir 100%, mas você está prevendo. Por exemplo, muitas vezes acontece, você faz tudo certinho, você vai lá, tratou manancial, você estava com o manancial ok, você passa pela estação, faz o tratamento ok e tal. Aí, a maior parte dos estados, dos municípios, a água fica armazenada nos reservatórios, não é contínuo, você tem que guardar. Tá, contamina ali, ou você não tem a desinfecção correta, ou a tubulação não está ok. E aí chega, tudo que você fez foi em vão, porque vai chegar no consumidor contaminada. Então, qual que é a ideia do PSA? É você ir pegando pedacinho por pedacinho, eu falo que é tipo um rasope, e você vai pegando e você vai falando assim, ó, aqui pode acontecer isso. Ah, e se esse produto faltar? Ah, e se isso não acontecer? Ah, e se aparecer isso? E aí você vai se antecipando ao si. Então, você vai criando barreiras para que impeça que o final seja água contaminada. Então, isso é legal, porque você tem que criar aqui, 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 e tem que vencer isso, porque senão essa barreira pode ser a causa de você perder todo um tanque, ou até mesmo você ficar dias com a população sem água por um errinho seu. Então, é por isso que a gente fala que é múltiplas barreiras. Não sei se ficou Ah, claro. ficou muito claro. Então, realmente, são barreiras para, como você colocou, né? Uma proteção da qualidade dessa água, né? Bom, e aí tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, que é o seguinte: Daiane, quem polui mais as nossas águas? As cidades, né, com os seus efluentes, o meio rural com os agrotóxicos, as indústrias ou as mineradoras. Olha, aqui entre nós, né, quem é que faz o maior estrago? Quem é que dá mais trabalho? Pelo que você tem informação. Olha, Rodão, essa pergunta, na verdade, ela depende do lugar, né? Ela é uma pergunta muito ampla, não dá para você falar. Cada Certo. cidade, ela acaba sendo um problema, mas é uma coletiva disso daí, né? A gente tem cidade que o grande problema são as empresas agropecuárias. A gente tem locais que o grande problema são os lançamentos clandestinos de postos de gasolinas. A gente tem lugares que a população ou até mesmo as indústrias, porque não tem fiscalização. Então, na verdade, tá tudo junto, e eu acho assim que a conscientização, por isso que o PSA é importante. Lá no grupo, né, que eu administro, lá do WhatsApp, que colocou esse assunto bastante em pauta, eu falo assim, gente, não dá para você olhar o PSA só com a água que vai na sua torneira ou com o processo. Porque se eu não lembrar que tem empresas que lançam efluente erroneamente no manancial, acabou. Que eu estou contaminando, e tem contaminantes que, uma vez lançados, nunca você não vai conseguir tirar, sabe? Então, assim, se eu não começar a cobrar, tiver uma fiscalização, uma visão holística, aquela parte assim que tá um incêndio, né? Aí vai lá jogando em copinho, daí plandurinha, mas você não vai apagar o fogo, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, eu falo assim, nós temos que ser gotas nisso. Então, vai desde a população, desde a cobrança. Eu acho que falta muito fiscalização, né, no Brasil. E a gente está assim, como você falou, a gente está com muitos problemas, a gente está com vários contaminantes, a gente chama hoje de micro, contaminantes emergentes, né? Compostos emergentes, por quê? Porque você não sabe nem da onde veio, você nem sabe, tipo, foi uma reação, você não sabe nem da onde, o que ele pode causar, você sabe que pode causar, mas você não tem ainda nem estudo, está tão rápido a contaminação que você não tem nem estudo para dizer o que aquilo pode causar. Então, eu acho que isso começa desde a nossa questão de casa, que é
vou gastar menos água, mas o que, que tem a ver água com manancial? Se você gasta menos água, eu peço menos manancial. Então, meu manancial está mais intacto. Eu sei que é louco isso, mas se a gente não fizer a nossa parte, não muda. E quando a gente faz a nossa parte, a gente pode cobrar do outro a parte. Então, por exemplo, se eu vejo que está contaminado e a fiscalização não está, eu vou na prefeitura, junto galera, mas eu falo assim que uma hora a voz vai ser ouvida se todo mundo tiver essa postura. Então, cada cidade aqui no Brasil é um case, ou às vezes é tudo misturado, né? Infelizmente. É a educação ambiental que falta, na minha opinião. E, claro, e diante de tudo isso que você falou, então poluições diferentes também exigem soluções diferentes, né, Daiane? Não dá Pois para é. dizer que é sempre a mesma solução também, né? Não, não é. E é triste se a gente está falando da questão das múltiplas barreiras, né? Da parte do saneamento, infelizmente, hoje a gente tem o quê? A gente tem a maior parte das nossas estações quando se tem com filtro, né? Que acaba sendo uma das barreiras. Só que o grande problema hoje no Brasil, acho que o maior problema não é nem os contaminantes orgânicos, né? Estava até fazendo uma conversa disso com a Angela de Bernardo, né? Porque ela é especialista nisso. Ela falou assim, Dani, são os contaminantes os protozoários, os microbiológicos, enfim, a gente tem uma quantidade muito grande. E aí, quando a gente vai falar da múltipla barreira, o que, que é? Olha, eu vou antecipando e vou fazendo os ensaios para ver. Só que você já parou para pensar que tem ensaio que às vezes demora dias para você ter resposta. Uhum. E aí você fez a análise hoje, está desconfiado, daqui a pouco 7 dias, até informar, até a pessoa acusar. Aí já passou 10 dias que a população tá tomando aquilo. E às vezes, por que, que isso aconteceu? Porque eu lancei lá, contaminei meu manancial. Então, assim, se não tiver ajuda coletiva, e tem muitas também concessionárias ou muitos locais que não têm laboratório de microbiologia, você não tem confiável. Então, no Brasil, isso ainda é um desafio. E por isso que eu falo que se a educação ambiental não vier, a gente não vai conseguir. Você pode estar top do top, mas se a gente não tiver, ou vai acabar ali, ou o operador que vai tentar dar o jeitinho dele aqui. Enfim, é muito louco. É um É, desafio, né? essa conscientização que você falou, né, essa educação de toda a população é para cuidar tanto da água in natura, né, que tem todos esses cuidados que o PSA, né, nos orienta, e também o cuidado do consumidor, como você falou, né, que se o consumidor tiver um consumo de água mais consciente, vai exigir uma quantidade menor de água, ou seja, vai ter água para todo mundo, né, no final das contas. Exato. Só um comentário, desculpa, não. Isso parece besteira, só que assim, eu falo pro meu filho, né? Até tinha colocado isso no grupo quando ele foi corrigida, daí eu até acertei e falei assim: Gustavo, não demora no banho que a água do planeta tá acabando. Aí falou assim: não, mas não tá acabando a água. Aí eu falei assim: desculpa, então a água potável, tá? É por quê? Porque uma vez que eu vou pegar e vou tirar, né? E por que, que eu falo isso? Gente, não é besteira. Se você pegar e colocar, começar a contar o quanto que você vai gastando. Se você toma um banho curto e você toma um banho de meia hora, o quanto você está sendo responsável, você multiplica isso por 365 e você multiplica pela população, você vai ver que você também faz parte da escassez. E essa água que você está hoje, no Brasil, a gente não tem reuso assim em grande escala. Essa água que você está jogando, ela deixa de ser potável para fazer parte do esgoto. Então, assim, são coisas que o pessoal tem que pensar e mudar a mente. Se não tiver educação ambiental, é o nosso desafio. Por isso que tem, vamos falando, vamos falando. Quem sabe, né? A pessoa fala assim: eu preciso de água para viver, senão eu vou morrer. Verdade. Bom, Daiane, cerca da metade dos nossos mais de 5 mil municípios, né, não possuem o Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso certamente dificulta muito o trabalho, né, de consolidação dos dados na esfera federal, que, se esses dados, né, não chegam na esfera federal, eles não sabem como alocar os recursos, porque eles não conhecem os contextos das cidades. Então, ou seja, tem lá o dinheiro, mas eles não conseguem encaminhar porque não conhecem as realidades, porque esses dados acabam não chegando, né, adequadamente lá nessa esfera federal. Bom, Daiane, por que que as prefeituras, né, que deveriam ter uma estrutura mínima de profissionais aptos, né, não conseguem desenvolver esses planos municipais? Aí agora eu vou
vou além, né? Acho que é uma pergunta reflexiva, mas, enfim, é complicado, porque eu acho que não deveria ser só a prefeitura, né? Tem que ter uma coisa interligada, por quê? Vamos combinar, a gente está falando, sei lá, eu moro em Jundiaí, mas sou de São Paulo. São Paulo é uma cidade grande, você tem um certo recurso, mas tem prefeituras que a gente sabe que não tem. E aí, por exemplo, não tem recurso, não tem profissionais, porque mesmo assim, você tem os profissionais bons. Meu, são poucos que querem pegar, sair daqui para morar num lugar longe que não tem estrutura. Vamos ser bem realistas, não é? A pessoa quer o conforto, quer a boa escola para o filho, e aí você não tem recurso, você não tem profissionais. Às vezes as pessoas não sabem nem que aquela água está contaminada. Então, às vezes, até a falta de caráter, né, de quem está cuidando, e então você não consegue denunciar. Então, o que acontece? Eu acho que tirar do estado, da federal, quer dizer, do estado, e jogar para as prefeituras é uma falha, porque assim, a prefeitura tem a sua parte. Até porque também muita parte dos mananciais não são municipais, eles são estaduais. E aí, olha só que coisa louca. E aí você vai falar assim, mas eu tenho um plano, né? Que a gente fala que é o plano de plano estadual, né, de saneamento. Tem? Já parou para pensar? Você já parou para ler? Será que a gente tem mesmo planos efetivos? Então, assim, o governo. Então, assim, tem que ser uma união. Saneamento é muito louco. A gente só tem união quando vai a multa. Vem um, vem outro e tal. Mas no recurso, tem que vir. Por isso que eu falo que se não mudarem olhar para o saneamento e a água deixar de ser produto para ser necessidade, a gente não vai conseguir. É E não verdade. adianta, a prefeitura não vai, e aí muda, e politiza, e tal, tal. E aí, quando passa, ao meu ver, isso é uma das grandes falhas hoje da estrutura. Não vai chegar também. Você viu o censo, as pessoas às vezes nem sabem o que está respondendo. Você tem água tratada? Você tem saneamento? Tá, o que é saneamento? Uhum. Né? Ô, Então é louco. Dani, Dani, e aí dentro dessa meta, né, que o país tem até 2033, alcançar a universalização, você acredita que a criação desses planos municipais deveriam ser uma prioridade, talvez a prioridade um, né, dentro, dos municípios, para a gente alcançar essa universalização? Sim, eu acredito, né? Eu falo que eu tenho que ter esperança, né? Esperança assim que vai chegar alguém e fale assim, já basta, sei lá, até ano que vem tem que estar tudo ponto, ou vai acontecer. Por quê? Porque se eu for olhar a estatística, a gente está longe, não vai chegar. Agora, se eu olhar e simplesmente olhar, eu tenho que falar assim, não, não, não vai, não, agora vamos juntar força. Por quê? Se não tiver essa conexão, a gente não vai conseguir, não tem força e não tem cobrança. Então, sim, o saneamento, gente, não é porque é da minha área. Né? Eu falo que não é porque eu trabalho em saneamento. Eu gosto de um vídeo do Eric Hiller, que ele é um fotógrafo, ele tem um livro que ele foi fazendo lugares fora do país, que ele foi vendo a falta de água e tal. E ele fala assim, que todo mundo, independente da religião, do que acredita, tem as suas crenças, mas a água, ela é o elo que nos une. E se não pararem para entender que se você não tem água limpa, se você não tem saneamento, esgoto tratado, a sua saúde não está ok, você não tem dignidade e você não tem tantas outras coisas, não vai mudar. Então, a minha meta é que água seja independente de se é prefeito, cargo de governador, o presidente, seja assim. Não vou falar de transporte também só. Não, a água. O que eu vou fazer com o saneamento? Porque daí no saneamento você falou, a gente tem os 4 pilares. Você tem água potável, você tem o esgoto efluente, né? A parte também que está aplicando sanitário, você tem a parte dos resíduos, que é a parte do lixo, e você tem a parte também da drenagem urbana e pluvial. Se você pegar isso, você vai ver que a economia do país, ela vai para outro patamar. Tem estudos que falam, se você não tem saneamento na cidade, você gasta 6 vezes mais por saúde. Então, assim,
é isso que eu espero. Eu espero que nas próximas eleições a gente consiga ter voz e o pessoal fala assim, não, meu diferencial, saneamento. Sonho, né? Esperamos isso. Esperamos isso. Ô, Daiane, você é uma das únicas membros da área de saneamento do Brasil no grupo Catalyst 2030, né, um movimento mundial de empreendedores, inovadores sociais, que atuam para acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Daiane, fala um pouco, o que é esse projeto? O que é o Catalyst 2030? Sim, na parte a gente já acho que já está com quase 200 no Brasil todo, porém tem o WhatsApp da DS6, né, coordenando, que é do Catalyst, a gente está eu e mais duas pessoas. Na ODS 6, que é do saneamento, ou seja, o saneamento ainda a gente não consegue, né, o pessoal dá aquele olhar, né? O que que é? É uma organização mundial que todo mundo assim vendo que a gente tem que realmente atender as metas da Agenda 2030, porque ela não não são só sobre saneamento, né, elas são ambientais, sociais, né, institucionais, e que se a gente não fazer, tá todo mundo afundado, assim, tá todo mundo junto e misturado. E aí a gente não pode só esperar que os governos façam. Então foi assim, vamos fazer. Ou quer pondo a mão na brasa, ou quer cobrando. Então, foi isso que ela tenta fazer. Ela tenta trazer para as pessoas, né? A gente tenta buscar recursos de projetos, assim. Eu acho legal, depois o pessoal pode entrar no site da Catarse 2030, ela está aberta, a pessoa pode ser um associado, a gente precisa de ajuda lá, e aí assim a gente vai fazendo. Por exemplo, essa semana saiu na matéria um case que foi com a Ambev, né, com saneamento, foi da Catarse 2030, que é um projeto que está ajudando 600 pessoas, trazendo água lá nas comunidades do norte, né, indígenas, ribeirinhas. E, gente, a pessoa está super feliz porque ela tem água potável, né? E isso que é muito louco. Ou teve um outro projeto lá que levou internet para essas pessoas. Ai, gente, mas, meu, precisa estar informada. Se a pessoa está no meio do mato, a informação hoje está pela internet. Ter canal, ter tudo, ela não tem informação, então ela não sabe que está. Então, essa é a questão. Eu tenho orgulho, sim. Eu quero mais gente de saneamento. Aí fica o convite para vocês, até para poder ajudar esse site. Infelizmente, muitas pessoas não sabem o que é o DS, tá? Não sabem o que é a Agenda 2030, né? Que a gente fala desse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Gente, eu falo assim, lição de casa. Senta um pouco, digita no Google e vai vendo, são 17. Vocês vão vendo assim que elas são muito nobres e têm metas assim, enfim, muito sobre isso. Que legal, parabéns, né? Parabéns por você estar tão envolvida, né, com todos esses projetos. Fantástico, né? Ter uma pessoa tão assim capacitada, envolvida, engajada, né, e trabalhando dessa forma. Bom, Daiane, a gente até já falou um pouco sobre esse assunto, tá? Mas eu vou provocar um pouco mais nessa reflexão aqui. Você acredita que na próxima década será mesmo a da universalização do saneamento? Você já até deu uma pincelada, né, da sua preocupação com esse prazo, com essa meta e o que está sendo feito, né? Bom, você acha mesmo que em 2033 a gente alcança, a gente consegue concretizar essa meta de universalizar o saneamento? Ou a gente como Brasil, né, ainda está muito longe de alcançar? Qual que é a tua opinião, Daiane? Olha, se a gente não mudar a, as pessoas e, e colocar a educação ambiental em pauta, a gente não alcança. E assim, mas eu tenho a questão que isso é obrigatoriedade. Gente, eu só queria pôr um ponto. A gente fala que a universalização do saneamento, primeiro, saiu o censo lá dizendo que só 3% da população não tem água potável. Não, não. Acho que eles tiveram dificuldades em alguns lugares e não falaram com a população toda, tá? Ah, mas o resto tem. E o fato de você ter água na sua torneira não quer dizer também, muitas vezes, que é potável. Então, o que está faltando? A educação ambiental e a busca pelo conhecimento.
Porque daí a gente consegue cobrar e a coragem, né? Se a gente fizer isso, a gente consegue sim. Porque daí vai ficar vergonhoso para as autoridades. Olha, o meu não tá. Olha, aquela briga, quem vai pegar isso? Vai privatizar ou não vai? A gente quer que todo mundo tenha. E tenha fiscalizado a fiscalização com segurança. Então, assim, você tem que entender isso, e aí vem o PSA, que está cada vez mais mudando. O histórico de manancial nesse ano não é igual ao ano que vem. Então, não é produto. Você tem que prever que você vai ter desafios, que você talvez tenha que inovar o seu tratamento, porque o tratamento não atende mais, e que todo mundo precisa. Só que, assim, precisa saber realmente histórico, porque, assim, vamos combinar, não vai passar uma rede num lugar que é muito, muito, muito distante. Então, lá você vai ter que ter um tratamento específico. Mas se todo mundo se unir e denunciar e cobrar, eu espero que se atenda, tem que atender. Porque se não chegar à universalização daqui a 10 anos, eu acho que a doença vai estar tão louco, o mundo vai estar tão bagunçado, que a gente vai ser obrigado, até aqueles que têm vai ser obrigado para que não afete a qualidade de vida, sabe? Sei. Então, é Deixa uma junção muito de educação, conscientização e cobrança, né, Daiane? A gente vê que fiscalização, exatamente, cobrança. esses três pilares, a princípio, é claro que o principal de todos é a educação. Porque a educação, porque assim, o porquê que a gente cobra, né? Cobra por algo que não foi feito, porque se fosse feito, nem haveria necessidade de cobrança, né? Então a É, gente, a educação, sem sombra de dúvidas, né, é o principal caminho. e educação também é uma outra coisa, direito ambiental. Porque tem muita gente que só faz, que nem você usa, a maioria usa cinto de segurança para não levar multa. Então, assim, o direito ambiental, se a gente começar a cobrar, não, se o direito começar efetivamente, eu falo eu falo da celeridade, eu falo assim, não, parte ambiental, porque às vezes demora tanto, já é reversível. Então, assim, então eu acho que falta fiscalização para poder dar esse suporte, e o direito ambiental tem que entrar como pauta de prioridade. Se isso acontecer, aí sim a população vai saber que ela tem direito, que ela não ter isso não é legal. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma colega minha que mora em Belém, e aí eu fui visitar uma cidade do lado de Jundiaí, Morato, e eu fiquei assim assustada com algumas partes do bairro, assim, a parte de esgoto. Eu falei, nossa, mas tá do lado de Jundiaí, as pessoas vivem dessa forma. Eu fiquei assim, aquele sábado eu fiquei pensando. Aí eu fui comentar com ela. Ela falou assim, nossa, Daiane, mas você tá achando que isso é falta de dignidade? Aqui do lado da universidade do Pará, um bairro muito próximo, a maioria das pessoas é comum não ter banheiro na casa. Eu falei, o quê? Tipo, eu cresci né, família simples, né? Ele tem quarto, a cozinha e o banheiro, mas o banheiro, eu sabia que tem gente que não tem, mas assim, tão próximo. Aí eu fiquei imaginando, gente, é dignidade, como é que a pessoa não tem um banheiro? Então, se a pessoa entender que ela ter banheiro e que ela ter isso é um direito humano dela, e que é isso que vale muito mais que ser cobrado dos governantes, mais que tudo, porque isso daí é o básico, e está também na Constituição e tal, aí a gente muda a pegada. Então, eu acho que o direito sim tem que entrar, né? E é isso, né? E é coragem também de denunciar, né? Porque poucos têm, né? A pessoa fala, fala, mas na hora não tem. Então, a gente tem que ter coragem. Se a gente tem voz, a gente tem que dar voz, né? Aos que não têm voz, né? Minha opinião. Compreendo, compreendo. Realmente faz muito sentido a tua linha de raciocínio. Ô, Daiane, você administra um grupo de WhatsApp, né, histórico já, de profissionais engajados com o saneamento e com a sua universalização, né? Cite algo importante, né, que o GTPSA já fez pelo saneamento e vocês pensam em algo maior, né, para acelerar essa igualdade no saneamento, no setor de saneamento? Sim, eu administro, né, um grupo do WhatsApp, né? Até o pessoal, se quiser entrar depois lá, pode me chamar no LinkedIn, eu passo o link. Sim, o Legal. GTPSA foi um desafio, exatamente aí que você falou do PSA, né? Até dar o exemplo aí, né? A Secretaria do Gerão trabalha, né, com os derivados de cloro para desinfecção, né? Uma coisa histórica. E eu falei assim, a desinfecção é necessária, né? Que adianta eu fazer tudo, aí chegar no final, eu não tiver, tá tudo contaminado, né? E o grupo, quando começou, falou, né? Foi até a Rosiane, né?
também é muito boa na área de PSA, falou assim, ah, vamos montar um grupo, tal. E aí eu comecei a chamar o pessoal e tudo, e tinha acabado de montar um professor lá, o professor Jorge Macedo, falou assim, Daiane, eu tô mandando mensagem tal lá para uma portaria, né, eles iam aprovar uma normativa, e que ia colocar um outro composto, né, como um dos desinfectantes da água potável. No caso do peróxido, tá? Isso daí ficou histórico. Gente, o peróxido não pode, ele não tem esse poder desinfectante, né? Que nem tem os derivados de cloro. E pior, ele não tem CT, que mede a toxicidade permitida. Ou seja, aos poucos você ia criar um problema de saúde. E aí a gente falou, mas como que isso vai ser aprovado? Aí juntou uma galera, e aí foi o intuito do PSA, desse grupo, que está linkado à segurança d'água, né? E qual que é o intuito? Você trazer profissionais, a gente fomentar a parte técnica e conseguir mudanças. Até hoje não foi aprovada essa mudança. E a gente começa a citar várias outras pontas técnicas, né? A importância ou não disso ou daquilo. E a gente acaba virando o case. Ah, qual que é a opinião do grupo? Por quê? Não é por minha. A gente conseguiu uma coisa histórica. O que era histórico? Tem professores de universidades, especialistas que não estão em nenhum outro grupo. Eles não têm tempo, não gostam de WhatsApp, mas eles resolveram se juntar. Por quê? Porque eles falaram assim, se eu ficar com conhecimento só na academia, não vai ser pulverizado. E aí, baseado nisso, é muito legal, né? Hoje vocês vão estar, né, Dia Mundial da Água. A gente está com um projeto, a gente está abrindo o ITAS, que é a gente chamado Instituto Técnico Água Segura, e ele é inovador porque a gente está com diversas câmeras técnicas e elas estão sendo dirigidas pelos especialistas da área. Então, por exemplo, às vezes vários são autores dos livros, das nossas fontes, por quê? Porque o saneamento é conhecimento. A gente fala que 1 mais 1 tem que ser 2, né? E se a gente não entender isso, tá todo mundo perdido, né? Então, a gente tem a parte também, que nem eu falei, dos direitos, porque assim, eu preciso ter o direito ambiental, eu preciso ter o direito humano, eu preciso ter compliance, eu preciso ter tudo. Tem a parte social, e eu fico feliz, assim, pelos nomes que fazem parte, né? Isso aí foi um sonho do professor Ricardo Franci, lá do Espírito Santo, quando o Prozab fechou, ele queria difundir o conhecimento, e aí ele falou comigo, que ele falou assim, Dani, você tem essa ousadia, né, de comprar briga, né? E aí a gente foi juntando, e a gente tá com galera, assim, Brasil inteiro, e tá com um cuidado especial ali para a região norte, nordeste, que é a região que a gente não tem a universalização. Por quê? E como que a gente vai ajudar nisso? A gente atuando, tão os profissionais, vendo, difundindo, prestando o conhecimento e pondo a mão na massa. Se a gente não parar e fizer isso, não vai mudar. E também, se eu ficar reclamando atrás do WhatsApp também não vai mudar. Então, assim, como instituição, né, você participar de audiências públicas, né, canal de denúncias, pessoas colocar, ou a gente antecipar, que nem tem uma região que o pessoal já está sinalizando que está contaminada com mercúrio. Gente, caracas, faz mal. Então, assim, tem que chegar na mídia, não importa, mas tem que chegar em algum lugar. Então, vocês vão ficar, né, conhecendo, eu espero que ele venha para fazer essa diferença, né, porque o saneamento está perdendo um pouco essa veia técnica dele. E 1 mais 1 está sendo 2, isso precisa ser. E a gente tem aí os mestres aí das universidades para ajudar nisso. É isso. Fantástico, fantástico. Daiane, a nossa audiência, né, ela é muito diversificada, tá? Então, nós atuamos, né, no mercado de indústria, nós atuamos no mercado de piscinas e muito, né, no mercado de saneamento. Nascemos no mercado de saneamento. Então, a nossa audiência ela é muito diversificada e, como a gente atua muito, né, junto a prefeituras também, provavelmente muita gente vai assistir a essa entrevista. Então, as pessoas que assistirem e se interessarem e buscarem, e na cidade dessa pessoa, né, não houver esse plano de segurança,
Você pode ajudar? Como que a pessoa pode buscar informação para começar a desenvolver, né, esse trabalho lá no município dessa pessoa que fala, poxa, vou levantar essa bandeira e vou começar, né, a provocar as pessoas aqui para a gente poder tomar esse cuidado e desenvolver esse plano municipal. Como que a pessoa pode fazer? Vocês podem ajudar? Como que isso pode acontecer, Daiane? Olha, a pessoa, sim, ela deve, na verdade, fazer a reclamação no, nos órgãos, né, prefeitura, até mesmo a procuradoria, né, na OMP tem essa função, né, Ministério Público, mas às vezes a pessoa já fez e ela está numa cidade tão esquecida. Então, isso também é uma das razões de a gente ter formado o ITAS. A gente tem lá o canal, as redes, a pessoa pode mandar para a gente lá, olha, a gente está com uma situação assim, né, a gente pode orientar, se às vezes auxílio. E assim, para muitas dessas pessoas que não têm nem o saneamento ainda, não tem nem a água tratada, o PSA é um sonho distante, porque o PSA, você já parte do pressuposto, você já está chegando ela para você. Então, não é só para as pessoas que não têm, mas para as pessoas, né, que quer ter o PSA não está funcionando, que não foi implementado. Mas para as pessoas que querem ter a água potável de qualidade e ainda não tem, que eu falo que o meu sonho com o PSA é que sim, que ele seja implantado para tudo, não exista água potável sem PSA. Só que a gente sabe que, vamos ser realistas, a realidade do Brasil está distante. Então, o que a gente quer fazer? Esse canal para dar voz a quem não tem voz. E aí a gente pode ver como que a gente ajuda, a gente fazendo, né, sei lá, materializar matérias, artigos, levando para os responsáveis locais e fazendo essa cobrança. E daí ela não está sozinha. Daí eu acho que é mais efetivo. Essa ajuda que, né, ela fazer, oficializar sim os órgãos, porque senão vai dizer a gente não sabia, né? A gente não é órgão público, mas a gente sim, a gente pode ajudar, a gente vai tentar sendo voz. Se cada um do seu fizer a sua parte, eu falo assim, a mudança começa aqui para depois ser aí. Se todo mundo fizer esse pedaço, a gente muda. E, gente, não é utópico. Eu acho que não. Se você parar, tá ouvindo aqui que a água, se você não fizer isso, talvez a sua água amanhã, a água que seu filho, seu neto vai tomar, vai ser contaminado, e que ele vai ter câncer, e que ele vai ter tantas outras coisas, porque as doenças, você pode ver, tem doença que hoje é histórica. Você não sabe mais porque tem. Que nem o pessoal, às vezes eu vi um estudo que o Alzheimer pode estar linkado a alumínio, sabe? O pessoal faz tudo, um monte de outras coisas. Mas você não sabe. O fato é que muitas doenças que antes você não via, hoje elas estão se multiplicando. E a água também faz parte. Então, quem sabe a gente consiga, né? Nem que seja multando, atuando, e aí, enfim. Sem água não tem nada, né? É verdade. Não tem como, né? Começa tudo aí com a água. Daiane, muitíssimo obrigado, né, pela entrevista. Você nos ajudou a registrar um conteúdo riquíssimo, importantíssimo, né, que pode ser usado por estudantes, profissionais, professores. Bom, aquilo que a gente falou, né? A nossa audiência aqui ela é muito diversificada, então vai ajudar muita gente. Daiane, muito obrigado, tá? De você ter atendido aí a nossa solicitação e ter feito essa entrevista com a gente. Muito obrigada, gente. E feliz Dia E Mundial da Água, né? legal. Bom, e com essa entrevista encerramos a quarta edição da Semana da Água Hidrogeron. Foi uma semana incrível, onde pudemos trazer para a nossa grande videoteca da Hidrogeron preciosos depoimentos, análises, soluções de sucesso e muita reflexão sobre a água e sobre o saneamento básico brasileiro. Se você perdeu alguma entrevista dessa edição, lembre-se que todas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E até ano que vem a gente voltaremos, né, com a outra semana da água da Hidrogeron. Obrigado, pessoal.